Olá, vamos para mais uma roda de chimarrão e hoje a gente está sendo recebido aqui no Conviva FURG para conversar um pouquinho sobre o que é conflito e como é que a gente soluciona conflitos. Então, antes de tudo, vamos tentar conhecer um pouco mais de quem vai nos receber aqui. Como é que foi isso? Como é que vocês chegaram aqui? Como é que é a trajetória dessas mulheres que estão aqui agora participando desse núcleo tão importante, né, que é o Conviva? Então, tudo bem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas o programa vai ao ar, né? Então, eu sou Simone de Biasi, atualmente estou coordenadora do Conviva. E a minha trajetória até chegar ao Conviva, na verdade, ela é bem longa, né? Eu sou professora da Faculdade de Direito há 25 anos. E dentro desse trabalho, eu trabalhei muito tempo com aquele litígio, né? O litígio do enfrentamento, o litígio da dualidade, o litígio da oposição. E fui vendo ao longo desse tempo que trabalhar os conflitos dessa forma não trazia benefícios, né? Principalmente porque eu trabalhava na área de direito de família, Aham, onde as relações são continuadas ainda que o casamento termine. sim, As relações continuam, sim. não é? Não existe as pai, as mães, as filho, né? Então eu fui percebendo que principalmente o litígio judicial, ele não dava conta de resolver os conflitos. E aí fui buscar me aprofundar, tentar outras formas, né? Foi quando eu descobri a mediação. E descobri a mediação de uma maneira muito bonita, assim, enfim, comecei a estudar. E em 2009 nós aprovamos um projeto aqui na Faculdade de Direito, na FURG, que era o projeto Pacificar. Esse projeto ele era financiado pelo Ministério da Justiça e tinha por finalidade fomentar a cultura da promoção da paz, principalmente projetos que fossem trabalhar com outras formas de resolver o conflito que não o enfrentamento, que não o litígio. E nós, então, aqui fizemos o projeto Mediação, não é? Projeto Pacificar com foco na mediação em relações familiares. E dali para frente eu comecei a estudar mediação e a coisa começou a andar. Para se ter uma ideia, assim, a mediação ela se transforma em lei em 2015 e nós já tínhamos mediação na FURG Sim, desde 2009. sim. Né? Ela tem uma resolução que inicia o seu trabalho lá em 2010 e antes disso a gente já trabalhava com mediação Sim, aqui. Que é essa lógica de trabalhar com conflito de uma forma não adversarial, que é buscar lidar com o conflito de uma forma consensual. Então, a minha trajetória específica é uma trajetória bem longa, não aham, é? Tendo em vista que eu já vinha fazendo esse trabalho, que eu já tinha esse projeto. Quando a gente retornou, quando estava para retornar os encontros presenciais na FURG, depois sim, da pandemia, eu fui procurada pelo professor Danilo, que sim. então reitor, que sabia desse meu trabalho, que sabia que eu estudava isso, e ele propunha, então, que nós fizéssemos uma câmara de mediação. Né? Entra a Anne está chegando, nossa colaboradora. Nossa convivers, né? Nós somos todas convivers aqui. E aí, então, ele me chamou, né, no retorno, quando começou esse movimento para retornar, muito preocupado, naquele momento, em como seriam as relações depois de tanto tempo de isolamento social. Sim. Né? Uma preocupação que se revelou Coerente, pertinente. pertinente, porque, de fato, quando nós voltamos ao convívio, as coisas não foram fáceis, continuam não sendo fáceis. Naquela oportunidade, eu fiz uma contraproposta a ele. Eu disse, professor Danilo, se nós fizermos uma câmara de mediação e a gente focar só em resolver os conflitos já existentes, isso vai ser bom. Mas e se a gente pudesse fazer melhor? E se, no lugar de só tratar os conflitos que já estão instalados, nós pudéssemos tentar prevenir esses conflitos, nós pudéssemos tentar construir uma cultura de paz dentro da universidade? E aí fiz a proposta para ele, então, que não montássemos uma câmara de mediação, mas um núcleo de mediação. Né? E ele topou na hora, entendeu, não é, a pertinência da minha proposta. E então nós ficamos durante um ano
treinando, formando e treinando uma equipe, que, aliás, foi uma equipe maravilhosa, né? A Ânia, da primeira turma. Tudo bom. E treinamos essa equipe para montar o núcleo, né? Uma vez que a equipe foi treinada, então se formalizou a existência do núcleo a partir de uma portaria emitida pela reitoria, não é? Então nós somos hoje um núcleo que é vinculado diretamente à reitoria, que é o Conviva FURG, Núcleo de Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas. E Daqui a gente pouco tem tu explica mais. eu já ia dizer isso. Isso tem muito pano para manga, mas acho que é mais importante a gente conhecer a equipe. Isso. Bom, então, me apresentando, eu sou a Ângela, eu sou estudante do Direito, eu entrei em 2024 e eu sempre tive um perfil, assim, e acho que ter esse autoconhecimento é muito importante, né? Eu sempre tive perfil para o direito e é o meu sonho, sempre foi o que eu quis fazer. Mas quando eu entrei, eu vi que eu não... enfim, estava gostando, era o que eu queria realmente, mas eu comecei a pensar que eu não tinha esse desejo de resolver as coisas para os outros, resolver um conflito que eu não posso colocar a minha palavra em cima do que as pessoas, enfim, estão decidindo e estão querendo ali, né? Porque tem necessidades, enfim. Eu ficava pensando que isso não era exatamente o que eu queria só que eu não sabia expressar isso. Eu não sabia que existia mediação. Eu não sabia desses recursos e eu conheci através da professora Simone, que foi minha professora ano passado. Eu conheci o Conviva também através dela e eu acho que foi ali que muitas coisas abriram assim para mim. Eu realmente descobri que a mediação é muito importante, muito desconhecida também, principalmente aqui na comunidade acadêmica, e eu acho que é importante a gente comentar sobre isso, porque conflitos fazem parte da nossa vida, né? Não tem como evitar. E essa parte também no direito a gente trabalha muito, mas não como se fosse capacidade, que as pessoas tivessem capacidade de resolver os seus próprios conflitos, né? A gente sempre acha que tem que impor a outra pessoa esse tipo de resolução, enfim. E a mediação, ela entra nesse sentido, assim, a gente precisa restabelecer também muito o diálogo entre as pessoas e fortalecer as necessidades de cada um, baseado no que a gente acha que é importante, né? Enfim. E aí isso sim respondeu aquele teu desejo anterior. Exato. Que tu não sabia nomear. Sim, exato. E hoje em dia eu estou sempre, talvez, pesquisando, lendo sobre isso, porque eu acho que é importante também a gente conhecer, né, aos poucos. E o meu objetivo aqui também é aprender mais sobre a mediação, enfim, e colocar no direito isso que eu quero passar. Assim, eu acho que aos poucos a gente vai transformando a nossa comunidade, enfim, e a mediação é muito importante. Gostei muito. Gosto muito de aprender sobre isso também. Eu sou a Nicole, eu sou administradora aqui na FURG desde 2012, trabalhava em unidade acadêmica. E o conflito faz parte do dia a dia da gente, né? Como a professora Simone e a Ângela falaram. E nesse convívio conflituoso, surgiu um curso de capacitação na FURG sobre comunicação não violenta. Né? E eu tive vontade de fazer o curso, me inscrevi, foi lá no HU, na época. E, a partir da comunicação não violenta, eu desconhecia mediação. Quando abri o primeiro curso, eu fiquei com vontade de me inscrever, mas, na época, em função das diversas atividades, não consegui. Participei do segundo curso, quando foi ofertado, em 2023. Final de 23 e início de 24, e terminei. Era uma turma grande, mas poucos terminaram a formação. E comecei a integrar o Conviva desde então. Aprendendo ainda, sendo formada na mediação. Muito bem, boa tarde. Meu nome é Anne, sou professora do curso de administração, né, na universidade, lotada no ICEAC desde 2008. Né. Conheço o Conviva, né, desde 2022, né, quando eu recebi, então, a informação de uma formação, né,
que eu achei que tinha, né, uma identidade assim com a área que eu trabalho, né? Eu trabalho com a área de gestão de pessoas e relações de trabalho, né, comportamento organizacional. O tema do poder é um tema que é o meu tema, um dos temas, né, que eu trabalho assim como pano de fundo, né, para as questões. Então, achei bastante interessante assim a proposta da universidade. E aí participei então da formação da primeira turma, né, que foi uma formação muito intensa, assim, né, desde do primeiro momento, né, porque a ideia era fazer uma formação já com uma intenção, assim, de formar, de constituir um núcleo, né. Então esse núcleo, eu acho que ele já é constituído, assim, desde do seu nascimento, numa proposta de ser um núcleo em que as pessoas que estão em formação também são protagonistas, assim, do núcleo, né? Embora a Simone, né, seja aí a pessoa que é a nossa referência, sim, porque já tem muitos anos, né, com a prática da mediação. Então, em 2023, eu começo a fazer parte, né, do núcleo, que é quando o núcleo é constituído, né, formalmente. Temos trabalhado, né, em processos tanto, né, didático-pedagógicos, assim, sobre o tema da mediação e das práticas restaurativas, como também no exercício de fato de mediação de alguns conflitos, né, que tem sido um exercício muito interessante, assim, e que tem dado um impacto muito positivo, assim, né, nas relações na universidade, tanto entre servidores, né, entre estudantes, entre docentes e estudantes. Então, é um núcleo que eu acho que tem um papel muito promissor, assim, na universidade. E a gente, antes de ligar as câmeras, a gente falava, né, sobre a questão de que ainda se conhece pouco. Então, muita gente talvez precise conhecer, né, e a ideia da Roda de Chimarrão é a gente dar essa visibilidade mesmo às atividades da universidade, e entre elas está o Conviva, porque, assim, o que é conflito, né? O conflito é só brigar? Então, assim, como é que a gente define o conflito, ou o que pode ser considerado um conflito, ou quando é que eu posso considerar que o meu conflito é o suficiente para procurar o Conviva? Como é que a gente faz isso? Bom, então, assim, a primeira questão, né, que é importante pontuar é que a gente não entende o conflito como algo negativo, ruim. Negativo, né? Na verdade, a gente entende o conflito como algo inerente das relações. Deixa eu só dar um exemplo. Eu sempre disse isso e trabalhei muito isso com os meus sobrinhos. Eu disse assim, os seres humanos são como ouriços. A gente nasce com um monte de espinhos, mas a gente quer estar junto. Se a gente se aproxima rápido demais, o meu espinho fere o outro e o espinho dele me fere. Então, a gente tem que saber se aproximar de tal jeito que os meus espinhos encaixem nos seus e nós dois possamos nos esquentar sem nos ferir. É mais ou menos isso? Eu acho que é possível, né, que com o andamento assim das nossas relações a gente vá criando alguns espinhos, né? E de fato, muitas vezes o que é visto como um espinho, né, tem a ver com um ponto de vista, o interesse que eu estranho, né? Outras questões, como por exemplo, a gente está numa universidade que a gente recebe gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Então, às vezes, é cultura, a forma de falar, né? Então, eu me magoei porque alguém me disse isso, mas para ele, na cultura dele, talvez aquilo seja normal, natural, enfim, né? Sim, é possível. Acho que tem um elemento assim de valores, né, de comunicação, tem elementos de interesses mesmo, né, que muitas vezes são interesses que em alguns aspectos são antagônicos, né? Ainda que legítimos, por exemplo, os dois podemos ter desejos legítimos. Muitas e vezes assim o meu desejo, a minha necessidade é legítima, às vezes ela pode não ser, Sim. né? E um processo de... Porque eu acho que a grande questão da mediação de conflitos é que ela promove um espaço de diálogo, Sim. né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. Quando procuraram o Conviva, né? Quando eu preciso de um espaço mais seguro, né, com uma mediação qualificada para que as partes consigam se entender um pouco melhor, né? Então, a gente não entende o conflito como algo negativo, né? Tanto que a gente não trabalha com a ideia de resolver o conflito, né? De colocar um fim nesse conflito. A ideia é como conduzir o conflito, porque o conflito, a partir dele, é possível que se explore outras possibilidades de ação, né? A própria lógica da inovação que a gente trabalha, né, na administração tem muito disso, né?
Então, quando é que se procura o convívio, né? Se procura o convívio quando a gente tem um conflito e ele está num estágio em que é possível ainda que as pessoas tenham algum tipo de abertura para poder conversar e se entender melhor. Porque é possível, por exemplo, que isso tenha avançado para um nível em que esse diálogo pode pode não funcionar, porque as pessoas já não estão mais dispostas a isso. É mais ou menos isso que tu estás me dizendo. É, mais ou menos isso, assim, tá? Eu até peguei, assim, para a gente explorar um pouco essa situação. O que a gente trabalha aqui? A gente trabalha com a lógica de que o conflito, ele possui um movimento, que claro que não é padrão, as pessoas são diversas, as pessoas têm diversas maneiras de se expressar, mas, em geral, o conflito ele segue uma espécie de escalada, né? Quando a gente começa a ter um desentendimento, eu e tu, por desventura, vamos nos desentender por algum motivo, tu tem um interesse diferente do meu, a gente começa a ter esse desentendimento, mas no início desse processo, eu e tu sabemos o que nós precisamos resolver. Né? E pode não ser aquilo que aparece, que não é dito. Isso, mas o que acontece? E aí, se a gente não consegue conversar e a gente vai dando combustível para esse conflito crescer, a gente começa a atingir outros estágios que a gente vai chegar num estágio em que a gente já não sabe mais o problema. Eu já não vejo mais o problema, eu já te vejo como inimigo. Sim, eu vou te dar um exemplo particular. Vamos lá. Uma coisa que é comum, né? O velho e bom complexo de Édipo. Então, assim, é óbvio que os meninos têm conflito com seus pais, na minha história não foi diferente, mas no meu caso, com o meu pai especificamente, isso era alimentado pelo fato de que nós não tínhamos nenhum interesse em comum. Então, assim, nós éramos muito parecidos fisicamente e completamente opostos do ponto de vista interno, né? Então, as coisas que eu gosto, sempre gostei de estudar, de ler, de música, de arte, de coisas assim, eu sempre gostei de ir à igreja, de me reunir com as pessoas. Meu pai era fechado, era calado, era reservado. Para ele, o grande sonho da vida dele era eu largar os estudos, comprar um terreno, plantar macaxeira e trabalhar com enxada, entende? Assim, o oposto do que eu queria para mim. Enquanto ele adorava o futebol, eu não conseguia entender as regras daquele jogo até hoje. Então, coisas assim, nós não tínhamos nada em comum e a vida foi nos afastando, né? Tanto do ponto de vista de convívio como fisicamente mesmo. Ele voltou para o Ceará, porque eu sou natural do Ceará, mas a gente vivia no Maranhão, ele voltou para o Ceará, nós nos afastamos fisicamente, e as poucas vezes que nós nos visitávamos era sempre conflituoso, sempre, né? Ao ponto de eu chegar para minha mãe e dizer assim, eu sempre vou amar o meu pai, mas a gente não tem como conviver, né? Assim, passou do ponto em que é possível resolver isso. Então, existe essa possibilidade de que realmente você identifique que não é possível a convivência com essas duas pessoas, ou ainda assim é possível Então, reverter. Na mediação, a gente quer trabalhar com a construção da diferença. A gente não quer que as pessoas sejam iguais e que pensem de forma igual. Sim. Na mediação, a gente vai construir a diferença de uma maneira positiva. Porque tu estás me contando uma história e eu já estou ouvindo o seguinte, eu estou vendo um pai que sonha com um filho feliz dentro daquilo que ele entende o que é felicidade. E eu vejo um filho que quer ser feliz e que também quer ver o pai feliz porque estranha esse comportamento do pai. Sim. Né? Sim, Então, na verdade, nós vemos duas pessoas que têm um interesse em comum, pelo menos, que é um quer ver o outro feliz. Sim. E tem uma outra necessidade em comum também, que é um não se compreende capaz de fazer o outro feliz. Sim. Então, você vê que tem coisas em comum Sim. a despeito da diversidade de vocês. Se em algum momento vocês tivessem sido atravessados por alguém que pudesse facilitar essa comunicação de vocês, eventualmente, e eu não posso dar certeza, mas eventualmente vocês teriam uma relação ótima hoje. Sim. Não é? Com um pai entendendo que o seu filho pode fazer escolhas diferentes e com um filho entendendo que o pai pode querer, sim, que ele seja aquilo que ele entende que é bom, mas que ele não é obrigado a fazê-lo. Sim. E isso não afasta, né? E eu te trago isso com uma propriedade de quem trabalha com mediação familiar por muito tempo, porque os conflitos que chegam para nós são exatamente assim. Eu te trago esse exemplo Eles exatamente chegam porque eu como sei insolúveis, né? Não, mas não é possível.
Tá, não é possível dentro Sim. dessa base que vocês estabeleceram para conversar. Não, que e não eu é te uma trago- base dialógica. Eu te trago esse exemplo porque eu sei que é a realidade, por exemplo, de muitos dos nossos estudantes e dos nossos colegas. Assim, é o que a gente vive, né, nas nossas famílias. E veja que, assim, como é que eu posso te dizer isso? Que eu tenho trabalhado isso na minha cabeça há muito tempo, eu me considero bastante maduro sobre isso, mas não posso negar o fato de que havia esse conflito e de que ele foi conduzido de tal forma que o diálogo não foi possível. Trazendo isso para a realidade da universidade, né? Essa pessoa que vive uma relação assim, que acha que não tem uma saída, que não enxerga uma saída. Então, essa pessoa poderia procurar deve procurar o Conviva para ter essa conversa e ser ouvido por alguém que está de fora e que tem uma outra visão desse mesmo conflito, né? É porque, na verdade, o mediador ele vai ser esse facilitador que ele não vai olhar de fora, ele vai auxiliar que a pessoa enxergue aquilo que ela não consegue enxergar. Sim. E isso que nós fazemos. O mediador ele não dá, em hipótese alguma, sugestões. O mediador ele não interfere, porque quem trabalha com mediação entende que o conflito é dos conflitantes. Sim. Eles são donos do seu conflito, eles são donos de sua vida e eles vão decidir o que é melhor. Então, o pressuposto para pedir a mediação é que a pessoa tenha vontade de olhar para aquele conflito e de buscar alguma maneira satisfatória de sair dele. Vamos pegar um outro exemplo que eu acho que vocês... Tá. O que a gente tem que entender na mediação é que a gente propõe que os envolvidos façam uma coisa que nós não fazemos hoje, que é se escutar. Sim. Eu vou falar, ele vai me escutar. Não necessariamente ele vai Concordar, entender aceitar. e concordar, mas ele vai perceber que tudo que ele não concorda comigo, para mim, tem um motivo. Tem uma necessidade, um interesse. Ou um valor e um peso diferente daquilo que tem para ele. Exatamente. E eu vou escutar ele e vou entender por que, muitas vezes, ele acha que o meu ponto de vista está errado. O que não é certo, não tem certo ou tem errado. Cada um tem sua experiência de vida, cada um tem a sua maneira de encarar a vida, e aí surgem os conflitos disso, né? Só que a gente precisa se escutar. E hoje, numa conversa sem uma intermediação, muitas vezes, a gente não escuta o outro. Sim. A gente quer impor ao outro a minha vontade. Sim. Eu quero que tu compre um terreno do lado da minha casa e tu vá trabalhar com enxada. Sim. Para mim, essa é a solução. Sim. Né? Mas até eu escutar por que tu não quer, e até tu escutar por que eu quero que tu faça isso, as coisas não chegam a uma solução. Sim. E aí, assim, como é que vocês conduzem quando não é dito, né? Que da hora eu toquei nesse ponto, mas, por exemplo, quando é claro que o conflito surgiu porque você me feriu e eu agora estou decidido a te ferir de volta, e aí eu uso um outro assunto, um outro tema. Isso na família acontece muito, né? Então, o casal está se divorciando, eu me sinto magoado, em vez de nós tratarmos dessa mágoa, eu vou tentar mexer nos teus bens, nos teus direitos, para poder te causar uma dor que eu entendo que você me causou. E aqui não é diferente. Às vezes, sei lá, o professor me tratou de um jeito que eu não gostei, então eu vou tentar magoá-lo de alguma forma. Vou dar um exemplo bem rápido. Assim. Eu tive um aluno que ele se matriculou na minha disciplina, começou a cursar e depois desapareceu, ficou reprovado por falta. No ano seguinte, ele se matriculou de novo na minha disciplina e começou a faltar. O que ele fez? Ele foi lá no protocolo e protocolou, abriu um processo me denunciando, dizendo que eu não vinha assistir aula, quando quem faltava era ele. Tu entendes? E aí, assim, eu tinha a meu favor, que a minha turma tinha 80 alunos, 79 estavam presentes, ele foi o único que faltou. Mas, assim, o que demonstra isso? Há um outro problema, né? E aí eu te crio um problema para que você sinta algo que eu senti, em vez de te procurar e conversar sobre isso. Então, é justamente naquele ponto que eu estava te falando da escalada do conflito, né? Sim. Se o conflito ele chega num ponto que as pessoas não conseguem, não buscam se entender e ele vai evoluindo, é a tendência que a pessoa vá buscar motivos, que vá buscar razões para que o seu olhar seja definido como correto, Sim. para que haja um vencedor e um perdedor. Sim. O que a gente vai trabalhar na mediação? A gente vai tentar estancar esse processo. Sim. E a gente estanca esse processo tendo um olhar sistêmico sobre o conflito que é apresentado. Sim. A gente vai ouvir as pessoas e a gente tem um treinamento para ouvir, inclusive, aquilo que as pessoas não conseguem dizer. Sim. Tu não consegues me dizer que tu estava chateado com que tu
fica chateado em alguma medida porque teu pai não se sente feliz com a tua escolha. Tu não Sim, dissesse, sim. mas eu percebo Claro, isso claro. na tua fala. Sim. Está posto ali. Tem coisas que são ditas sem que precisem ser verbalizadas. E, na verdade- Claro que eu não vou adivinhar. Eu vou Sim. devolver para a tia, porque o mediador ele não vai fazer terapia. Sim. Acho que é importante na a gente fazer verdade- essa distinção, Sim, né? sim, E sim. só para eu completar meu raciocínio, então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar esse conflito, a gente vai acolher os sentimentos dessas pessoas. Sim. Isso não acontece num processo, Sim. não acontece. Então a gente vai acolher os sentimentos dessas pessoas, a gente vai entender qual é a necessidade, qual é o interesse por trás daquela posição que ela demonstra. Sim. Porque quando alguém diz assim, eu quero tal coisa, eu quero os meus direitos, no mais das vezes não há nada de direito que esteja envolvido ali, senão um interesse ou uma necessidade que está ali dentro da pessoa e às vezes nem ela sabe o que ela quer. E, na verdade, assim, Simone, me magoa mais quando eu tenho mais expectativas, quando eu tenho mais, às vezes até uma relação de admiração, de amizade, e é isso que me fere mais, né? Porque, assim, se é alguém que não tem nenhuma importância, talvez me magoe menos, isso me cause menos Daí a mediação dificuldades. ser importante para as relações que são continuadas. Sim. Daí ser uma das melhores ferramentas. Eu acho que uma coisa que é importante dizer assim, né? Primeiro, quando a gente tem um processo de mediação, né? Como a Simone falou, não é uma terapia, né? Então, assim, a gente não está aqui para fazer um processo terapêutico, né? E muitas vezes os conflitos que chegam aqui, a proposta não é as pessoas virarem amigas, né? É as pessoas serem capazes de conviver, né? E aí a gente trabalha com método, né? Esse método que a Simone falou, da questão da... O que é uma escalada de um conflito, né? É em torno de um primeiro tipo de embate ali que vai acontecer inicial, ao invés das pessoas buscarem um processo de diálogo, né, de escuta das partes, que normalmente não acontece, vai acontecendo uma ação e uma reação. Né? Então, basicamente, o processo de mediação é um processo de entender quais são as posições que chegam, né, quando a gente tem um conflito. Né? Então, por exemplo, olha, eu quero a janela aberta, o outro, eu quero a janela fechada. Né? Então, a posição fica, e muitas vezes essas posições, dependendo do conflito, eles já estão engessados. Né? E depois, né, com base nisso, tentar desconstruir a posição para entender o que é a necessidade por trás daquela posição. Né? Então, às vezes, a gente faz um processo de desconstrução histórica, né? O que levou as coisas a chegarem naquele momento. Tá? Então, assim, é sair da posição e tentar entender qual é a necessidade, qual é o interesse que está por trás, o que as pessoas querem. Sim. Né? E a emoção, ela é um elemento importante, porque quanto mais aparece uma carga emocional, né, quando a gente está conversando, a gente entende que aquilo é uma coisa importante para a pessoa. Sim. Só que é preciso que a gente preste atenção na emoção, mas promova um processo de, digamos assim, entre aspas, limpar aquela emoção para tentar chegar no interesse e poder encaminhar, então, né, a algo, uma questão que possa levar a uma boa condução daquele conflito, para que as pessoas continuem convivendo, né? Porque, assim, uma coisa é eu me desentendi no trânsito com alguém que cortou a minha frente e tal, não sei o que, nunca mais vou ver. Outra coisa é eu fazer isso com um colega de trabalho, que eu vou ficar 30 anos, né, trabalhando com aquela pessoa, convivendo, e aí, muitas vezes o que acontece? Eu quero trocar de setor. Eu não quero mais conviver, eu quero trocar de sala, eu não apareço no horário que a pessoa está. Né? Ou estudante, né? Muitas vezes acontecem conflitos entre estudantes, aí a gente tem um processo, né, que se abre administrativo, se monta a comissão, as pessoas que não estão envolvidas, sabe, um processo extremamente desgastante, que no fim não leva ao entendimento. Né? Então, a lógica da mediação não é a gente chegar aqui para avaliar quem tem ou não razão. É um método, né? A gente usa técnicas para fazer com que as pessoas entendam quais são as razões uma das outras. Sim. E elas possam, a partir da nossa condução ali de uma técnica, ver se é possível
que elas cheguem, né, em alguma coisa que possa resolver, né, minimamente ali aquela questão. Tu colocas aí uma coisa importante, que assim, tem coisas subjetivas, a gente conversava um pouco sobre isso antes, né? Por exemplo, alguém chega aqui com a expectativa de, eu vou trabalhar 30 anos nesse lugar, eu vou construir grandes amizades e todo, e outra pessoa chega nesse mesmo lugar e diz assim, não, eu vou passar 30 anos aqui trabalhando, não quero essa proximidade. Aí já gera um conflito, né? Porque assim, eu vou buscar, de repente, no meu colega de trabalho, construir uma amizade que esse colega não tem esse mesmo interesse. E aí isso pode também começar a gerar aí uma série de motivos que não são aquele motivo de verdade. E outra coisa que tu colocas é assim, realmente é um fato, por exemplo, no meu caso, eu sou professor ali no IO, a gente tem um laboratório de ensino, o técnico tem que atender vários professores, está estabelecido um padrão de que, com uma semana de antecedência, eu mando o meu roteiro de prática, ele vai separar o material, no dia da aula está tudo certo. Aí tem um colega que manda na véspera, depois das 18 horas, e quer que esteja pronto às 8 da manhã. Como se o colega não tivesse direito ao descanso. E aí é um outro conflito, né? Um conflito que, às vezes, é isso que tu diz, da janela aberta, da janela fechada. Então, assim, existe um procedimento por quê, né? E como é que eu me sinto diante desse procedimento a ponto de não valorizar que aquele colega acabou o horário dele, tem que ir para casa, tem que descansar. Então, esses conflitos chegam até aqui? E como é que... Sim, eles podem chegar até aqui, né? As normas existem. A princípio, uma norma, o que é? É um acordo social, né? Em maior ou menor escala. Em maior escala, a gente tem uma lei, por exemplo, né? No âmbito do Estado, para regular uma relação, naquilo que se entende que seja legítimo, né? Sim. Mas as normas, elas podem ser discutidas, sim, né? E nem todas... As pessoas podem ter os seus interesses, as suas necessidades, nem toda necessidade é legítima. Sim. Sim. Né? Então, às vezes, o processo, né? Por isso que a gente diz assim, a ideia é a gente chegar num acordo, né? Se possível, para que isso possa ter uma... Né? O foco da mediação é sempre resolutivo, né? A gente olha para trás para entender o que aconteceu, mas o foco é o que podemos fazer daqui para frente. Mas, às vezes, o mais importante é as pessoas se entenderem. Né? Porque simplesmente alguém, muitas vezes, expor uma necessidade ou interesse e numa conversa com algum tipo de confrontação do outro, né, ela entender que aquela necessidade pode não ser legítima, às vezes já resolve o problema. Sim. Uma das técnicas que a gente usa, por exemplo, é o teste de realidade, né, porque às vezes as pessoas querem isso, querem aquilo, e aí a gente devolve com algumas questões. Ok, mas e se fosse isso, como é que vai ser encaminhado isso? Como é que seria feito aquilo? Né? Então, só isso vai ser feito. Isso vai ser feito. Agora, como é que nós vamos isso, a gente tem ferramentas, né, para mediação que são utilizadas, né? Então, quando o conflito ele não é um conflito, por exemplo, porque às vezes a gente tem alguns conflitos que eles já estão tão escalados, né, que já denotam infrações ou questões mais graves, né? E aí não são questões para mediação, né? Depois, inclusive, a gente pode falar sobre os canais, né? Como que os conflitos podem chegar ao convívio, até para a gente entender melhor um pouco isso. Né? Então, às vezes, né, esse processo de entender essas necessidades ali, né, a gente vai já entender, ok, não, o limite está aqui, a mediação nem é adequada, mas muitas vezes... Digamos que chega aqui, uma pessoa vem buscar vocês por causa de um conflito e tu identifica que aquilo é claramente um caso de misoginia, por exemplo, que a gente sabe que acontece. Né? Então, às vezes, o colega está sendo mesmo misógino com a colega, não deixa ela desenvolver as atividades dela, subvaloriza, né? Enfim, chega até a ser um abuso moral, né? E fica desqualificando a colega. Então, num caso desses, como é que é conduzido, por exemplo? Então, uma coisa que é super... Rapidinho, ou pior, um racismo... Ou pior não, igual, né? Um racismo... Então, uma coisa que é super importante assim, é que a gente não minimiza isso aqui na mediação. Né? Mas, talvez, a gente estenda um pouquinho o olhar. Né? Se as pessoas chegaram até aqui, se as pessoas... A gente falou para as pessoas o que é mediação. Elas querem fazer, porque tem isso na mediação, você só faz o que você quiser. Sim. Tá? Então, assim, esse exemplo que tu deu, eu gostaria só de fazer uma pequena correção, porque assim, é claramente um caso de... Eu não tenho como saber se é um caso... Se a pessoa se sente, se ela sente. A pessoa me disse é uma coisa, eu não, como mediadora, não vou julgar. Entendi. O que acontece e que a mediação ela pode ser um canal, às vezes, não para resolver,
mas para ampliar o espaço, o espectro de visão das pessoas envolvidas. Sim. No mais das vezes, os assédios, eles começam com um pequeno conflito. Sim. Eles começam com um pequeno conflito e aquilo vai escalando até que vira assédio. Sim. E isso vai escalando dentro de uma lógica que não houve uma intervenção saudável no meio desse caminho. Sim. Então, a mediação ela pode servir para estancar o processo. Sim. Estancar o processo e fazer... Ozelito, isso não é Isso. isso, né? Eu tive medo de errar. Ozelito, você percebe que quando você fala assim da sua colega, você causa tremendo desconforto a ela? Sim. Pode ser que quando eu fizer essa pergunta para ela, porque eu só estou falando isso porque ela me disse. Sim. Na mediação eu só posso falar o que me é dito. Sim. Tá? Você ouviu quando ela se manifestou e ela disse que a sua fala era uma fala que causava tremendo desconforto a ela? Como é que você se sente em relação a isso? Você já tinha percebido isso? Pode ser, Ozelito, que tu não tivesse percebido isso. Pode ser que tu tenha sido criado num caldo de cultura machista tão potente Sim. que tu mesmo não consegues te enxergar Sim, como sim, um machista, sim. que tu mesmo não consegues te enxergar como um agressor. Isso diminui a tua agressão? Não. Sim. Isso Eu te diminui entendo. a importância? Não. Mas isso possibilita que tu olhes para ti e que tu te vejas. Porque a mediação ela é feita num ambiente seguro e sigiloso e confidencial. De novo, repito, para que não haja dúvidas, nós não vamos fazer mediação se a pessoa, por exemplo, ofendida, disser que não quer confrontar o outro. Sim. Não vai acontecer. Mas se ela quiser ouvir, se ela quiser te ouvir, se ela quiser um espaço onde ela possa te dizer o quanto ela se sentiu desconfortável, nós vamos proporcionar esse espaço. Sim. E, eventualmente, Ozelito, tu vais olhar para ti e tu vais te dar conta de algo que tu não sabias a teu respeito. Sim. Eu te entendo. Então, a mediação ela tem esse efeito também. Sim. Ela não é uma panaceia para todos os males, vamos deixar muito claro, tá? É fundamental que as pessoas queiram. Não há mediação sem livre manifestação da vontade. Certo. Então, aí, o que tu estás me dizendo é assim, digamos que eu percebo um conflito entre dois colegas, não sou eu que tenho que fazer essa busca. Quem tem que fazer a busca são as pessoas que estão vivendo o conflito. Existem várias maneiras de chegar até o conviva, tá? Existem várias maneiras. Não sei se já queres que eu aborde agora, Eu acho que já posso abordar. podíamos. Então, o Conviva, ele é um núcleo ligado à reitoria e tem essa finalidade também de atuar como Câmara de Mediação. Tá. As pessoas podem vir nos procurar diretamente, os conflitantes. As direções, coordenações em verificando um conflito que seja possível a interferência através da mediação, podem encaminhar para nós. E aí nós emitimos convite para que as pessoas venham. Sim. Então, por exemplo, você lá é diretor da sua unidade, chegou a seu conhecimento um conflito entre dois professores, por exemplo, chegaram lá reclamando para ti, diretor, tu tem que tomar uma atitude, não sei o quê. Tu olha para eles, quem sabe eu encaminho vocês para a mediação? Entendi. Se eles concordarem, tu encaminhas direto. Sim. Se tu não fizer essa conversa, e se tu olhar, não, mas eu conversei com a Simone, isso aí pode ser mediação. Vou entrar em contato com o Conviva, vou ver se eles convidam. Se eles quiserem ir. De qualquer maneira, as pessoas vêm ao Conviva por convite. Sim. Seja esse convite estimulado por uma chefia, por uma direção, por uma coordenação, enfim, seja esse convite, enfim, feito diante de alguma circunstância ou as pessoas vêm diretamente. Sim. Mas ninguém vem fazer mediação se não quiser. Sim. Isso é fundamental. Tá? Porque assim, a gente já ouviu, né, gurias? Aí diz, se não resolver, nós vamos mandar para mediação. Mediação não tem punição. Sim. Tudo que a gente trabalha é exatamente o oposto. Para evitar que chegue A gente nesse não ponto. trabalha com punição, a gente sai da lógica da punição e recompensa. A gente trabalha a partir do diálogo que é aquele diálogo onde tu coloca os teus pressupostos em suspenso e entende os pressupostos do outro para que a gente consiga encontrar o caminho. Sim. E nós atuamos como facilitadores desse processo. Sim.
Então, nós, como a Anne falou, a gente tem uma série de ferramentas que a gente utiliza para chegar até aí. Sim. Né? Acho que a Nicole ia dizer alguma coisa também. Só que eu ia dizer que, assim, que às vezes as pessoas que estão envolvidas no conflito, elas estão tão naquele momento de guerra, às vezes, E né, reativo. que já está no último nível da escalada, que precisa alguém de fora para enxergar que aquilo ali é um conflito e encaminhar aquela situação para a gente, né? A gente faz um convite a partir de uma motivação. Ou veio de uma direção, ou veio de algum outro canal, ou... A nossa porta é aberta. Tu percebeu que tem 2 colegas tendo um conflito, daqui a pouco tu conversou com o teu diretor disse, não, mas não tem o que fazer, chega para a gente. Traz a situação, traz os contatos. A gente não precisa nem dizer quem nos trouxe a demanda, né? A gente faz o convite. O importante é que a gente não deixe esses conflitos que existem, que são naturais das relações de trabalho, chegar num nível em que seja impossível a relação diária. Sim. Eu conheço casos de servidores que não trabalham mais em mesmo horário e, se possível, nem se conversam, dividindo tarefas. Sim. Né? Isso, para mim, do meu ponto de vista assim, de administradora, não tem como tu ter uma equipe de trabalho assim. Né? Sim. Então, só isso eu queria... Eu acho, sim, os conflitos eles podem chegar diretamente. Acho que depois é importante a gente falar os canais, né? Porque nós temos o Instagram, nós temos e-mail, nós temos agora uma sala, né? Que está mais próxima aqui no anexo do 4. Mas eu acho que é importante falar também do processo. Além das pessoas, elas não são intimadas a virem a participarem de uma mediação, elas são convidadas, né? E depois que elas vêm, né, a primeira coisa que a gente faz a gente chama de sessão de abertura, né, que é a gente explica como acontece, o que vai acontecer, né? E aí existem alguns princípios que orientam aqui, né, uma sessão de mediação, né? O primeiro é a vontade das partes, né? Então a gente explica e as pessoas têm que ter vontade de participar. Né? Isso implica ter vontade, ter uma disponibilidade de falar e de escutar, né? Porque a gente vai ter os momentos de fala e de escuta de cada um. Depois, a mediação é um processo oral. Né? O que é tratado na mediação é tratado só oralmente. Né? Os mediadores até fazem algumas anotações para lembrar de coisas no processo, mas não gera prova, por exemplo, né? Para nenhum tipo de processo administrativo, né? Nenhum tipo de judicialização. E ele tem essa característica, portanto, diferente de uma audiência, de alguma coisa assim, né? Que a gente tem toda uma formalidade. Aqui é um ambiente informal, é um ambiente horizontal, né? Circular, digamos assim. Então, a lógica é muito diferente, não há nenhum tipo de julgamento, né? A proposta da mediação é tentar o entendimento mútuo, né? Então, acho que essas questões também são importantes. E o sigilo, né? Que eu acho que é o básico, assim, né? Ou seja, nada do que é tratado numa mediação pode ser publicizado depois, né, socializado, tanto por parte dos mediadores. A gente não pode servir como testemunha de nada, por exemplo, né? Os mediadores, existe uma lei de mediação que acho que depois a Simone pode falar também, né? O processo de mediação ele é orientado por uma lei. Então, nós não podemos, né, como mediadores, mediadoras, servir de testemunha sobre nada do que é tratado, né? E à medida que se reconhece algum tipo de crime, né, que inviabilize, ou uma situação que inviabilize a mediação, porque às vezes a mediação acontece e a gente percebe durante o processo que não há, né, um equilíbrio entre as partes, por exemplo, né? Uma mediação não é totalmente possível de ser feita entre um estudante e um professor, entre uma chefia e um servidor, né? Não é a hierarquia que inviabiliza. O que inviabiliza é que na relação é possível, muitas vezes no processo de mediação, perceber que uma das partes está sendo coagida por algum motivo, né? E aí, nesse sentido, a gente faz sessões em separados, muitas vezes numa mediação. Houve uma parte, depois houve a outra, enquanto uma não está. Então, a gente tem mecanismos, né, para garantir que a mediação, nos seus princípios, seja respeitada. Você queres falar sobre a lei? Não? Só esse aspecto do...
É só para falar um pouco assim do quanto que a mediação é esse espaço que exige uma disponibilidade de quem participa, uma autorresponsabilização de quem participa, mas, em contrapartida, é um espaço seguro. Sim. Uma coisa importante, assim, né, que eu acho que a Anne colocou muito bem, mas só reforçar isso, né? A gente não vem aqui fazer um trabalho intuitivo. O nosso trabalho é fruto de um treinamento árduo e nós temos uma lei que determina como ele deve ser realizado. Sim. Né? Então, um dos focos principais que eu também costumo reforçar é essa questão do sigilo. Né? Por que é importante o sigilo? Para que esse espaço seja verdadeiramente seguro. Sim. Para que você possa vir aqui Tirar você as possa máscaras. tirar as máscaras, colocar todas as cartas na mesa. Colocar tudo que está ali. E a gente trabalhar com a lide sociológica, com a lide verdadeira, com a lide da vida real, com o conflito que está acontecendo, não com aquele que aparece. Sim. Não com aquele se eu quero a janela aberta ou fechada. Não, por que você quer a janela aberta? Por que você quer a janela fechada? O que está acontecendo? O que nós precisamos investigar aqui? Quais são as causas desse conflito? Porque as resoluções impostas, seja a resolução num processo administrativo, num processo de comissão de ética, num processo judicial, é uma solução que ela resolve a questão, mas ela não resolve o conflito. Sim. Você resolve, por exemplo, nós fizemos agora há pouco uma reunião com a comissão de ética, eles trouxeram uma coisa importantíssima. Eles disseram o seguinte: o problema ético a gente resolve. Tem a lei, a gente aplica. Sim. Só que o conflito que gerou aquele problema ético vai continuar existindo lá na unidade. Sim. O processo administrativo é a mesma coisa. Você aplica a lei, você aplica uma sanção, você faz um termo de ajustamento de conduta e você repara aquilo que apareceu. Sim. Mas o que aparece não é o conflito. O conflito está bem abaixo da lâmina da água, para pensar num iceberg. Né? A gente vai trabalhar com a parte de baixo. A gente vai trabalhar com o cerne da questão. E, para isso, a gente precisa de um ambiente seguro. Sim. Isso é tão importante que, se nós violarmos isso, nós cometemos crime, Sim. que é crime de violação de sigilo profissional. Tem uma outra questão que está na lei também, que eu acho super importante destacar, é que nós somos equiparados no tratamento dado. Nós temos um instituto, que é o mesmo instituto que é aplicado aos juízes, que é a suspeição. A gente não pode ter interesse naquele conflito. Sim. A gente não pode, de forma alguma, ser parcial. Então, quando eu vejo uma situação, por exemplo, tu me trazes uma situação que eu tenho uma identidade muito grande e eu não vou conseguir ser imparcial, eu digo assim: Ozelito, eu vou me declarar suspeita e não vou poder Isso é fazer essa importante. mediação. Isso é importante. Então, eu vou passar te dar- para minha colega que não tem esse interesse. É importante, Entendeste? e eu acho que é bom que a gente explique para quem está nos assistindo, porque às vezes a pessoa não entende essa recusa. Né? Por exemplo, eu fui o respondente da minha instituição lá no Maranhão. E, naquela época, eu era casado, né? E o meu ex-marido entrou com um pedido de informações. E eu me declarei impedido. Eu fui ao reitor e disse: olha, eu estou completamente impedido, porque é o meu marido que está pedindo. Né? Então, assim, eu moro na mesma casa, né? Então eu não acho correto que eu responda uma pergunta dele. Mas aí é uma questão ética. Nós temos uma questão que é Não, eu legal. tô te Nós temos que entendendo. nos declarar suspeitos. Eu estou te entendendo, mas né? o que eu quero te dizer é assim, que às vezes quem está nos assistindo não entende isso, porque naquele momento os diretores dos campi não queriam aceitar o meu impedimento. Eles diziam: não, você tem que responder. Eu dizia: não posso fazer isso. Então, às vezes, quem vem aqui, quando você diz isso para a pessoa: olha, eu não posso, às vezes a pessoa não entende. Então, por exemplo, a minha irmã, que é delegada, ela foi chamada para trabalhar na delegacia de criança, né, e de idosos. E ela disse: eu não posso, porque eu me envolvo com esses casos, porque eu sofro, porque eu não vou ser imparcial. E quem ouve, às vezes, não entende isso. Diz: não, mas eu confio em você. Ela diz: tu não está entendendo, não tem a ver com confiança. Não, e Eu no, não no consigo- nosso caso aqui, a confiança ela deve existir no sentido de que nós vamos manter o sigilo, Sim. que nós vamos seguir as normas, é só isso. Mas se Porque a aquele gente tema nunca te vai se toca- aliar a ninguém, Sim. é nesse sentido, né? Mas se a aquele suspeição tema te toca, tu não podes te envolver, Não, porque tu... porque eu vou acabar me aliando.
E se eu me alio a uma das partes, eu perco a imparcialidade E a eu perco mediação a não- capacidade de facilitar É importante a resolução entender isso. daquele conflito. E tudo isso é previsto em lei, sabe? Então, acho que é importante assim deixar muito claro que o nosso trabalho é um trabalho, principalmente, que faz parte de uma política, que é uma política nacional, que começa lá em 2010, não é? Com a Resolução 125, que começa a trabalhar os métodos autocompositivos dentro das políticas públicas. Sim. Isso é super importante. Hoje, a própria Comissão de Ética tem a orientação de trabalhar, na medida do possível, com mediação. Nos tribunais, todos os tribunais, eles têm essa orientação de dar preferência à mediação. O Código de Processo Civil, não é? De 2015, ele traz a lógica de que primeiro se tenta a autocomposição, primeiro se dá a possibilidade das pessoas se autorresponsabilizarem, de irem resolver as suas questões, que são suas, afinal de contas. Não é? Sim. A questão é sua. Você sabe qual é a melhor solução para aquela questão. Sim. Né? Então, veja, isso faz parte de uma política nacional. Né? A gente, na FURG, está, enfim, ensaiando agora com um núcleo formalizado. A gente vem trabalhando, como já dito, né? Através de projetos desde 2009, ainda antes da resolução. Mas é importante, eu acho super importante assim que a gente faça essas conversas, enfim, que isso chegue ao maior número de pessoas para entender a importância do nosso papel, porque nós representamos aqui uma política que vem sendo promovida a nível nacional. E que né? pouca gente ainda conhece e disponibiliza, assim, Porque nós essa vivemos, força, porque né? nós vivemos numa sociedade que trabalha como base de relacionamento à oposição, à dualidade, não é? O certo e errado, Sim. e a gente quer transcender isso. Sim. Né? Se pensar em evolução humana, a gente precisa transcender isso. Né? E, Simone, tu não achas, ou vocês também, vocês não acreditam que, inclusive, como nós hoje vivemos um momento de reconhecer os direitos do outro, isso também gera mais conflito, né? Porque, por exemplo, eu já tive na minha sala de aula alguém questionando, por que esse aluno tem mais tempo para fazer a prova do que eu? Eu disse, olha, porque eu preciso de óculos para fazer a prova. Se um colega meu dissesse que não era justo eu fazer a minha prova de óculos porque ele não estava de óculos, eu não faria a minha prova. Os óculos, para ele, são mais tempo. Então, na hora que eu identifico que esse direito está sendo garantido, isso, às vezes, também gera alguns conflitos, né, com as pessoas que, eventualmente, não dispõem ou não necessitam daquele mesmo direito garantido. E os métodos autocompositivos, eles vão partir dessa lógica. Todos os métodos autocompositivos vão partir da lógica da produção da diferença, e não da eliminação dela. Sim. Né? Eu acho que a grande contribuição que os métodos autocompositivos têm para a sociedade é justamente essa lógica. Nós pensamos sempre no diálogo como construção de diferença e não como eliminação de diferença. Não há que se pensar nisso. A nossa base sociofilosófica, um dos temas que é base sociofilosófica do trabalho da mediação, é a comunicação não violenta. E, na comunicação não violenta, a lógica é essa. E a gente entender, primeiro, que a nossa visão do mundo é um recorte da realidade, que existe muito mais do que a gente consegue compreender. Quando a gente compreende isso, então a gente consegue colocar o julgamento de lado e ampliar o espectro de visão para entender melhor a situação. Quando a gente consegue entender melhor a situação, a gente vai desvelar o que aquela situação nos causa, como é que o nosso organismo reage diante daquilo. Quando a gente entende isso, a gente consegue compreender finalmente qual é a nossa necessidade diante da situação. Que, no mais das vezes, é bem diferente do que a posição que a gente apresenta. Com certeza. Foi o que a Anne colocou. Vamos falar disso, né? Eu acho que a gente também tem isso é uma dúvida também que as pessoas têm, o que é a comunicação não violenta, ou quando a comunicação pode ser violenta. É possível que alguém pareça simpático, mas esteja sendo violento? Porque vou dar um exemplo para vocês. Eu fui fazer meu doutorado em São Paulo, no interior de São Paulo, lá em São Carlos. E as pessoas me vinham e diziam assim, meu sonho é morar no Nordeste. E aquilo me incomodava tanto. E foi me incomodando, ao ponto que um dia eu disse, é mentira. Alguém veio e me disse assim, meu sonho é morar no Nordeste. Eu disse, é mentira.
A pessoa diz, mas por quê? Eu disse, as estradas estão todas abertas. É um país só, tu não precisa de visto. Se você quisesse morar lá, você estava morando lá. O que você quer dizer com isso? Ah, porque a vida lá é mais fácil. Eu disse, mais fácil para quem? Não, porque você vai lá e fica lá embaixo da rede. Eu digo, não, quem vai lá ficar embaixo da rede, em cima da rede, tomando água de coco, embaixo do coqueiro, é tu que é turista. O cara que te serviu o coco, ele está lá trabalhando desde as 6 da manhã para poder tomar aquele coco ali. Se você for trabalhar, se você for morar lá, você vai ter que trabalhar lá. Se você estiver trabalhando lá, você não vai querer passar as suas férias na praia do Nordeste, você vai querer passar as suas férias na neve de Gramado. Porque a praia do Nordeste para ti é trabalho. Então, o que eu quero te dizer com isso? A pessoa achava que estava sendo simpática, mas, na verdade, ela estava, para mim, e podia ser que nem era o que ela estava querendo dizer, mas o que eu ouvia é que ela estava dizendo que a gente lá não trabalhava, que a gente ficava só na praia bebendo água de coco. Tu entende o que eu quero te dizer? Entendi. E É aí, a diferença entre empatia e simpatia, né? exatamente. Uma coisa é eu ser empática, que é eu tentar entender qual é a tua visão de mundo. Mas Isso. eu só vou tentar entender, eu nunca vou alcançar. Exatamente. Porque essa visão, esse olhar é só tu que tens. A simpatia é eu adoçar isso, Sim. né? Eu adoço isso, enfim, e aí eu dou sorrisos. É muito possível ser super violento sendo simpático. Eu sempre digo, quando falo sobre comunicação não violenta, que quando a gente fala assim, o que é comunicação não violenta? Definitivamente não é ser mimosinho para falar. Sim. Não. Você pode ser assertivo, você pode ser firme e estar sendo não violento. Sim. Porque a não violência resiste na não dominação. E justamente em não querer colonizar o outro com aquilo que eu acho certo. Sim. Né? Por isso é que é preciso ampliar o meu espectro de visão, deixar o meu julgamento de lado. Ora, é bom para quem? É essa a questão. Não, mas isso é muito bom. É bom para quem? Sim. Eu preciso ampliar o meu espectro de visão. Quando é que eu amplio? Quando eu observo sem julgar, quando eu coloco o meu julgamento sentadinho do meu lado e deixo ele esperando para que eu possa alcançar um olhar com mais possibilidade, com ver as diferentes descrições daquela mesma situação, não é? A partir disso, eu vou buscar entender o que aquilo me causa, o que aquilo causa no outro, não é? E, a partir disso, eu vou buscar entender as minhas necessidades e as necessidades do outro. E a comunicação não violenta, ela vai se tornar perfeita no momento em que eu consigo compatibilizar a minha necessidade com a tua. Sim. Porque é nas necessidades que a gente se conecta. Né? As estratégias, essas coisas a gente usa para dominar o outro. Pois é. Agora, quando eu busco o atendimento de necessidades, eu me conecto contigo. Sim. Eu quero saber o que é importante para ti, mas eu também quero que tu saibas o que é importante para mim. Né? E a gente vai buscar essa conexão. Eu falo, quando dá match nas necessidades, Sim. né? Então a gente consegue se comunicar de forma não violenta. Fundamentalmente na mediação, o que a gente procura fazer é isso. A gente vai usar uma série de ferramentas para que as pessoas se comuniquem de forma não violenta uma com a outra. Se for pensar numa maneira simples de explicar a mediação, essa poderia ser. Eu vou usar uma série de ferramentas para que tu escutes o que eu estou te dizendo, tirando o teu julgamento, assoprando no teu ouvido. A Simone está errada, a Simone está certa, a Simone está errada. Não, a Simone olha a realidade dessa maneira. Sim. E essa maneira é legítima, tanto quanto é a minha maneira de ver, tanto quanto a minha legítima dela também é. Sim. Porque tem um pouco disso também, né? Às vezes, o que eu disse não é o que você ouviu. Perfeito, perfeito. E aí a gente vai trabalhar a base da mediação, a base dos métodos autocompositivos é a comunicação. Mas o que a gente vai buscar é uma comunicação assertiva. Sim. Uma comunicação onde você entenda verdadeiramente o que eu quero falar, sob o meu ponto de vista, que você consiga, na medida da possibilidade, naturalmente, né? Mas que você consiga entender a dimensão, qual é a dimensão que eu tenho daquela situação e que eu consiga fazer o mesmo. Né? Então, e só trazendo um pouquinho a conversa, né, sobre misoginia, aquela coisa, o que essa pessoa consegue ver? Qual é a capacidade, qual é a condição de possibilidade que essa pessoa tem de enxergar essa realidade? Né? A gente não pode comentar casos aqui, nós temos sigilo, mas nós já abordamos. Nós abordamos situações assim. E a gente percebe que quando a pessoa consegue ampliar o seu espectro de visão, parece que se abre um campo de possibilidades onde as pessoas podem verdadeiramente dialogar, verdadeiramente colocar o seu julgamento em suspenso
e olhar para o outro como tão legítimo quanto eu sou. Sim. Eu olho para ti e eu acho que tu tens tanta legitimidade quanto eu tenho de estar no mundo. E a gente precisa compartilhar um espaço e um tempo no mundo. Sim. E, portanto, nós precisamos estar inteiros aqui, Sim. né? Com todas as minhas questões, com todas as tuas questões. Como é que a gente vai fazer para casar isso? Como é que a gente vai fazer para essas coisas andarem juntas, de maneira que os nossos espinhos não se toquem Sim. um no outro, para trazer lá o início da conversa, né? Sim. E a gente consiga acomodar os nossos espinhos e a gente consiga se aquecer, né? Porque tem uma parábola dos porcos espinhos, né? Quando tu falou, eu me lembrei disso. Pois é, e acho que é uma coisa do que a Anne diz também, às vezes, da geração, né? Às vezes, na minha geração, se dizia isso, e eu repito, sem me dar conta de que isso pode, para alguém, ser, né, doloroso, pode causar algum dano. Então, às vezes, é uma repetição meramente de costume, né, mas que no outro causa. Eu estava na aula e a gente estudando o campus, né, a gente falando de gestão ambiental, eu apresentando o plano de gestão ambiental da FURG, e falando galpão crioulo, galpão crioulo, galpão crioulo, e uma aluna, que era do Rio de Janeiro, levantou a mão e disse: professor, essa palavra não me desce bem, assim, o que é crioulo? E aí eu fui explicar o que era o cavalo crioulo, o que era uma semente crioula, para ela entender que não tinha o mesmo contexto lá do Rio de Janeiro e que, portanto, né, tinha esse outro peso, né, da palavra. O que a gente tem que entender na comunicação é que a gente não pode partir do pressuposto que aquilo que a gente vai falar, que não vai ser 100% do que a gente pensa, o outro vai entender porque ele vai adivinhar o que a gente está pensando. Sim, sim. E aí começa o ruído, porque eu acho que tu sabe o que eu quero. Então, eu vou ficar braba contigo porque tu não atendeu o que eu quero. Mas, em momento algum, eu te disse claramente que era aquilo que eu queria. Sim. Ela perguntou porque o crioulo incomodou ela. Mas ela poderia ter ido para casa. Se ela não tivesse perguntado, ela ia passar o resto do curso incomodada com aquilo. Sim. Sem entender o conceito da palavra. Como que ela é utilizada, né, no contexto histórico, né? Sim. E eu acho que tem uma outra questão que é importante, assim, pro nosso... Opa! A gente está derrubando aqui o Conviva. Para a nossa contemporaneidade, assim, né? Hoje a gente vive, muitas vezes, relações que são mediadas, né, por tecnologias que dificultam mais ainda a comunicação. Né? Então, frequentemente, a comunicação por e-mail, por grupo de WhatsApp, né, por rede social, é um elemento que catalisa a questão do conflito. Por quê? Porque a gente não consegue ter o diálogo nesse tipo de comunicação. Então, dependendo do que eu falei na hora que eu postei, no momento que a pessoa estava, quando ela leu aquilo ali, né, pode ser o elemento catalisador. Né? Porque a escrita não tem tom de voz, né? Então, e outra, muda o tom, as redes sociais, né? A gente tem vivido isso na universidade, em todos os espaços, né? É um lugar muito confortável, né? Muitas vezes para se posicionar, porque às vezes ali a pessoa ela está protegida pelo anonimato, né? E é muito fácil tu promover o fenômeno de massa em redes sociais, né? Sim. Porque ali eu estou protegida, eu não me responsabilizo, né? E aí vai. Então, assim, a ideia do Conviva é justamente promover o espaço que vá contra, né? Que ofereça uma alternativa a essa lógica, né? Então, eu posso ter né, um valor, uma crença, pensar, ter um interesse, ter uma necessidade, mas a questão quando isso, né, entra em conflito com alguma coisa, aqui eu tenho um espaço de ouvir. Né? Não só de ouvir o outro, mas também de me ouvir. Porque a gente acha que a gente é um eu ali super coerente, né? Às vezes a gente nem tem clareza da nossa real necessidade, do que de fato, né, gerou ali, né, alguma animosidade, alguma coisa assim. Né? Então, nós mesmos, na nossa Constituição, podemos ser conflituosos, né? Então, a ideia do Conviva é oferecer esse espaço, né, alternativo, baseado numa política, né, um espaço qualificado e seguro para que as pessoas possam ter esse entendimento. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas recebem o convite e não querem. Né? Não querem ter a disponibilidade de conversar, de tentar, né, um entendimento, mas às vezes isso acontece, né?
E assim, a gente já teve surpresas aqui de chegar com questões, né, de preconceito e etc. E a gente ter um entendimento assim muito rapidamente, né? Simplesmente porque, bom, as pessoas agora estavam dispostas a se ouvir, né? A entender que existem gerações diferentes, né? A linguagem, ela é um patrimônio cultural, social que a gente compartilha, né? Muitas vezes a gente naturaliza coisas, né, que para uma outra experiência não fazem mais sentido, né? Podem ser violentas. Então, eu acho que essa que é a diferença, assim, do espaço das práticas restaurativas. Vocês acreditam que alguém pode não vir porque não acredita na possibilidade de que o método funcione naquele caso específico? Alguém diz assim, não vou nem tentar porque não é possível que isso aconteça, e de repente, quando se dá a oportunidade, encontra uma outra realidade e o conflito é conduzido da forma mais adequada? Eu acho que essa é uma das coisas mais comuns de acontecer, assim, né? De fato, não que aqui não funcione, mas que a conversa não funcione. Sim. Existe uma lógica presente no nosso momento de vida social de que as coisas precisam que uma outra pessoa resolva. Nós estamos diante de um quadro social assim, em que as pessoas acreditam que as soluções só serão resolvidas se outra pessoa, com um nível maior, resolva aquela situação. Eu uso sempre a metáfora de ir reclamar para o papai e para a mamãe. Uhum. Né? É muito comum. Não, alguém vai resolver. Falo isso porque sou advogada há 35 anos, né? É bastante tempo. E essa é a lógica presente nos processos judiciais, né? As pessoas vão buscar um processo justamente para que alguém decida, né? Mas não porque elas realmente acreditem, que elas tenham parado para pensar. Não existe uma reflexão muito profunda nesse sentido. Existe, talvez, e eu vou usar uma expressão aqui só para fins de conversa, não há nada científico nisso, mas é um hábito, né? Então, acontece qualquer coisa, eu vou entrar com processo. Eu vou entrar com processo administrativo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A Anne colocou, não, eu não quero mais, eu vou para outro setor. Eu vou fugir do conflito, eu vou sair. Eu não quero enfrentar, enfim, porque outra pessoa vai resolver por mim. E não existe isso é dentro também... de um contexto que, só para terminar, é dentro desse contexto de antagonismo que a gente vive. Né? Eu acho que faz parte. Uma crise de responsabilidade, assim, em vez de eu assumir a responsabilidade, eu transfiro ela para alguém. Eu acho que falta essa cultura da autorresponsabilização, né? Porque isso precisa ser construído, né? Isso não é uma coisa que está dada. O que está dado hoje para nós é o antagonismo, é a guerra, é a oposição, não é? É a responsabilização de terceiros. A gente tem que construir a autorresponsabilidade. A gente tem que construir a pacificação. E esse é um processo extremamente denso, porque ele vai na contramão de tudo o que é estimulado. E a gente sabe bem que existe um estímulo externo para que a gente permaneça nesse antagonismo, para que a gente permaneça nessa dualidade. Isso é interessante para se manter o status quo como está acontecendo hoje, né? Sim. Então, hoje falar em autorresponsabilização é um movimento de resistência enorme. Sim. Falar em diálogo, falar em parar para conversar, eu não sei se tu observas, mas eu observo. As pessoas não conversam, as pessoas não se encontram, né? O próprio mundo digital é um mundo que nos afasta. Né? Parece que a gente está perto de todo mundo, mas a gente não está perto de ninguém. Sim. Eu só ia dizer que nessa questão da autorresponsabilização, a gente acredita tão 100% que nós estamos certos. Eu estou 100% certa. Então, eu não tenho que me autorresponsabilizar para nada, porque no momento que eu me autorresponsabilizar, eu estou assumindo que eu também tenho meus defeitos. Sim. Então, eu entro na justiça, porque alguém vai decidir por mim, vai mostrar para a Anne que certa sou eu e não ela. Sim. Tá? Então, é mais fácil e dá menos trabalho de pensar. Né? Sim. Bom, o nosso tempo é mais curto do que a gente gostaria, a conversa está sendo maravilhosa, mas a gente tem que terminar, né, porque vocês também têm outras coisas para fazer.
Quem pode vir? Quem é o membro da comunidade que pode vir, que pode procurar o Conviva? Os servidores, os alunos, os terceirizados, qualquer membro da comunidade. Faz parte da comunidade universitária, pode nos procurar. Se não quiser nos procurar para saber de conflito, quer saber como é que a gente funciona, a gente está aqui. Então, Tá. é no anexo do 4, No prédio anexo do 4. Né, sala 2D. Sala 2D, em breve vai ter uma sinalização na sala. Nós ocupamos essa semana a sala, né? Ocupamos, Para nos receber. procuramos agilizar para já receber vocês na sala nova. Para nos receber. Tá? Então, assim, ó, qualquer pessoa que faça parte da comunidade universitária pode nos procurar. As chefias, as direções, enfim, que visualizarem alguma questão, que entendem que pode ser trabalhada a partir da mediação, podem entrar em contato conosco. Né? Nós temos um Instagram e o e-mail, que eu vou passar para a Ângela passar para você. O Instagram está Tá. aparecendo aí Tá na nossa aparecendo? transmissão, que é o Então tá. @conviva_furg. E o e-mail é convivafurg@furg.br. Perfeito. Isso, né? Podem entrar em contato conosco, pode vir na sala. Vem aqui, a gente tem um cafezinho para oferecer. Perfeito. A gente quer muito conversar sobre isso. O Conviva também atua nesse nível pedagógico de levar a cultura da paz através de rodas de conversa, enfim, fala sobre comunicação não violenta, sobre mediação. A gente tem feito isso ao longo da nossa existência de uma maneira bem enfática, assim, a gente vem trabalhando. Enfim, nós estamos de portas abertas, não é, para receber a comunidade universitária. E se as pessoas vierem e não for caso de mediação, a gente vai explicar, enfim, mas pelo menos as pessoas vão conhecer, Sim. vão saber o que é, não é, vão poder se apropriar. E a partir disso a gente tenta, ou posso dizer que a nossa missão é proporcionar o entendimento de que nós precisamos conviver mais. O nome ele tem essa conotação, né? É Conviva a Furg, no imperativo. Conviva a Furg. Está na hora de nós convivermos de maneira saudável. O que é o convívio saudável? É aquele convívio em que a gente respeite e produza as diferenças que existem. E, a partir disso, a gente pode, enfim, construir essa cultura de paz. A cultura de paz ela é promovida dessa maneira. Perfeito. Mais alguma coisa para a gente deixar aí? Para a gente... Um convite trazendo o pessoal para cá. Tu sim podias convidar o pessoal. É verdade, gente. Principalmente a comunidade acadêmica no sentido estudante, né? Sim. Que eu acho que é muito importante que eles venham conhecer e, porventura, né, precisar utilizar dos nossos meios da mediação, enfim. Estamos aqui disponível e à tarde, exato, no período da tarde. E sempre estarei aqui. Então, o que precisarem, entrar em contato com o nosso Instagram ali, sempre disponível. O que precisar, estamos aí. Eu acho que tem uma coisa que é importante dizer, né? Eu não sei se a Simone já não falou no início, né? Mas acho que não. Que nós, a equipe do Conviva é composta por técnicos e docentes que não têm dedicação exclusiva para estar aqui, né? Todos nós temos aí as nossas funções. A Nicole trabalha na Progep, eu no ICA, que a Suzana também, a Lúcia é professora do ILA, né? A Paola está na CECAID. Então, assim, a gente tem a Ângela, né, que é a nossa estagiária, né, que tem a permanência aqui, eventualmente a gente faz a permanência também, mas nós nos reunimos todas as segundas e quintas à tarde, então, em geral, as mediações vão acontecer nesses períodos. A gente tem outras atividades também, né, do eixo pedagógico e etc., que eventualmente acontecem em outros turnos, em outros horários, né, reuniões, etc., formações, mas é importante porque às vezes as pessoas de repente podem criar uma expectativa que o Conviva é um setor da FURG, né? E de repente eu cheguei lá à noite, não estava fechado, né? Então, assim, é importante que se chegou na sala, não nos encontrou aqui, mande um e-mail, mande uma mensagem no Instagram que a gente faz o contato, né? Porque ainda estamos, né, com uma equipe que é bastante reduzida, né? Até porque para trabalhar com mediação é preciso uma formação que não é qualquer formação.
Mas, de qualquer maneira, estamos mais próximos, né? Porque até então a gente estava lá no prédio Teias, que é um prédio que, infelizmente, né, a gente não tem ainda muito acesso aqui no campus, que ele está lá perto do CAIC, agora estamos mais próximos. E outra coisa que eu acho importante dizer também, né, principalmente para os diretores, coordenadores de curso, né, ou coordenadores administrativos, né, que também podem ficar atentos, né, e vir procurar o Conviva para conversar sobre conflitos que observem entre os estudantes, com professores, estudantes, entre os servidores, né, para conversar, porque eu acho que a universidade tem avançado muito, né, na política contra o assédio, etc., mas às vezes, como a Simone pontuou, um caso de assédio, coisas mais graves, eles não acontecem do dia para a noite, né? Existe uma escalada, né? Uma história que vai acontecendo. Então, né, para esse público também, né, convidar para que conheça o Conviva e nos procure caso seja necessário. Perfeito, eu quero agradecer muitíssimo que vocês tenham tirado aí um pouquinho do tempo para nos receber. Eu acho que é extremamente importante para quem está nos assistindo conhecer mais do Conviva, né? E aí eu quero sempre lembrar vocês aqui que é importante compartilhar esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso também, conheçam também o Conviva, além de se inscrever no nosso canal e ligar o sininho, que é praticamente obrigatório, porque aí quando chega o vídeo ali, você já fica sabendo, né? Então é isso, gente. Até a próxima roda de chimarrão. Um grande abraço. Tchau.